Os parlamentares já começam a chegar aqui para essa reunião ordinária de plenários, entre eles o deputado Coronel Henrique, do PL. Ele está aqui ao meu lado e é com ele que eu converso agora. Olá, deputado, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fernanda, muito obrigado por essa oportunidade. Nós é que agradecemos, deputado. Eu queria tratar com o senhor, primeiramente, deputado, a respeito do Dia do Exército. O senhor promoveu na semana passada uma homenagem a respeito desse dia. Conta pra gente a motivação do senhor, o porquê dessa homenagem e a importância desse tema aqui no Parlamento Mineiro. Fernanda, eu gosto sempre de destacar que eu sou o primeiro militar de carreira das Forças Armadas que é deputado estadual na história de Minas Gerais. Nós nunca tivemos um representante no Parlamento Mineiro. E o Exército Brasileiro é uma instituição de Estado que no dia 19 de abril comemora o dia da sua fundação, uma fundação simbólica que remete à primeira Batalha de Guararapes, que aconteceu em 1648 em Pernambuco. Tem todo um simbolismo onde pela primeira vez o branco, o negro e o índio se uniram para expulsar o invasor holandês lá do território de Pernambuco. Então essa data foi escolhida como o Dia do Exército, que agora, dia 19 de abril, completou 375 anos. Nós fizemos uma audiência de convidados na Comissão de Esporte, Lazer e Juventude para integrar um voto de congratulações ao Exército. Voto esse que eu fui questionado, Fernanda, que por que na Comissão de Esporte, Lazer e Juventude? Justamente por ter nessa comissão a expressão da juventude. E nós temos a juventude mineira, a juventude brasileira, que tem a oportunidade de prestar o seu serviço militar dentro do Exército Brasileiro, dentro da Marinha e dentro da Aeronáutica. Então, nós temos hoje em Minas Gerais, nesse momento, 5 mil jovens mineiros prestando o seu serviço militar, cursando o que a gente chama de uma escola de cidadania e de civismo. Então, nada mais justo que a Casa do Povo Mineiro, que a Comissão de Juventude, preste essa homenagem institucional. É uma homenagem à instituição Exército Brasileiro prestada pela Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. E como é que foi a reação dos homenageados, deputado, em relação à promoção dessa homenagem? O comandante da 4ª Região Militar, a quem eu agradeço, o general Valença, mandou uma representação de 40 militares fardados e, além disso, nós aproveitamos a oportunidade também para prestar uma homenagem para os veteranos. Sim. As associações dos oficiais da reserva, dos veteranos, dos atiradores. Também esteve aqui o senhor Marcos Renault, que é representante dos pracinhas, que também são ex-militares, né? Hoje, praticamente todos já faleceram, até pela idade, mas nós temos alguns vivos ainda. E as famílias, principalmente desses veteranos, também se sentem homenageadas nesse Dia do Exército. Porque o Exército, nós usamos uma expressão que o Exército é de todos nós. O Exército é um retrato da nossa sociedade fardada, né? E nós temos nessa origem lá em Guararapes, como eu disse aqui, essa miscigenação das raças que representa o povo brasileiro. Maravilha, deputada. Eu queria mudar um pouco de assunto, deputada, e conversar com o senhor a respeito da reforma administrativa enviada pelo governador Zema aqui para a Assembleia. O senhor é da base de apoio ao governo Zema aqui na Assembleia Legislativa. 2 das propostas da reforma já foram aprovadas em segundo turno, mas falta o projeto de lei, deputado, que trata da extinção da FUCAM, que é a Fundação Caio Martins. E a gente observa que o senhor é um defensor da FUCAM aqui nessa casa. Explica para a gente qual que é a opinião do senhor sobre esse projeto, como é que o senhor tem conduzido esse assunto aqui na Assembleia. Fernanda, a FUCAM, a primeira pergunta foi relativa ao Exército, e a FUCAM tem uma pegada, um vínculo com isso. Por quê? Sim. Porque a Fundação Educacional Caio Martins, ela surgiu pelas mãos também de um militar, o Coronel Almeida, um coronel da Polícia Militar, professor, que em 1948, por ordem do governador, implantou lá na fazenda da Polícia Militar em Esmeraldas uma escola em que ele levou para lá as crianças em vulnerabilidade social aqui na região metropolitana de Belo Horizonte. E ali, ele e a sua esposa, surgiu a semente dessa, para mim, magnífica instituição, pouco conhecida do povo mineiro. Por quê? Porque ela expandiu praticamente só para o norte de Minas, para as áreas de vulnerabilidade. Eu sempre comento que a cidade de Juvenília, que é na fronteira de Minas com a Bahia, ela surgiu a partir da presença de crianças que foram formadas aqui em Esmeraldas, que foram levadas até a fronteira da Bahia para criar um núcleo.
E a partir da escola surgiu Juvenília, que por definição Juvenília é a cidade das crianças. Então a FUCAM tem uma história ligada à história de Minas Gerais. E o governo Zema, eu acho que todo governo tem esse direito de enxergar as necessidades de modernização da nossa administração, mas o que nós temos negociado, Fernanda, é que não exista uma extinção. A proposta que está na reforma administrativa, a gente pretende mudar esse texto, porque o texto ele é muito frio e fala, será extinta a Fundação Educacional Caio Martins. Então nós queremos saber o que será feito desse legado. Então, assim, será que é necessária fazer essa extinção ou é possível que, de acordo com a reforma administrativa, ela ficará subordinada, como já é atrelada à Secretaria de Estado de Educação, mas que isso tem que ficar mais bem definido? Vai ser uma coordenadoria? Vai ser uma subsecretaria? O importante é que nós consigamos preservar esse legado do Coronel Almeida, a sua história, as suas missões que transcendem um pouco. Eu falo que a nossa educação formal, hoje nós buscamos aí o ensino médio em tempo integral, os cursos técnicos, e a FUCAM já faz isso desde 1948. Então será que é a hora de extinguir? Eu acredito que o nome deve ser modernizar, incorporar dentro da Secretaria de Educação, inclusive, Fernanda, possibilitando que outras escolas da rede pública possam ser contempladas com o modelo FUCAM. Eu digo que eu sou um apaixonado pelo tema, não sei se você sabe, Caio Martins, né? Fundação Caio Martins. Quem é o Caio Martins? O Caio Martins é o patrono dos escoteiros. É um jovem escoteiro que morreu num acidente ferroviário lá na década de 30, ali entre Barbacena e Santos Dumont. Então ele hoje, ele está escrito nos livros dos heróis da pátria como o herói da pátria. Ele é o patrono do escotismo. E o escotismo é o princípio da FUCAM. A FUCAM tem como símbolo no seu uniforme a flor de lis. A flor de lis é o símbolo dos escoteiros. Então, quando a gente olha para a educação e para o papel dos escoteiros, a gente enxerga o que a FUCAM propõe. A FUCAM propõe, além do ensino tradicional formal, uma síntese dos valores que são ensinados no escotismo. Questão da família, do respeito, da pátria, de Deus. Eu falo que esses valores estão muito perdidos na nossa educação pelas nossas crianças e nós não podemos simplesmente com uma caneta extinguir essa história. Ela deve ficar viva e o nome de Caio Martins, mais uma vez eu ressalto, ele está escrito no livro dos heróis da pátria justamente pelo simbolismo da sua ação. E eu falo que uma história, nós temos que olhar para trás e enxergar aquilo que os nossos antepassados deixaram. E nós não podemos destruir. Nós temos que estar preparados para entregar aperfeiçoado e melhor para as próximas gerações. Deputado, o senhor particularmente está fazendo parte dessas conversas com o governo? Como é que está o andamento dessas negociações a respeito desse projeto? Eu conversei com o secretário de governo, Grigoré, tenho conversado aqui na casa com a Interlocução, que é o nosso líder de governo, que é o deputado Gustavo Valadares, e já existe um entendimento de que as missões, a tarefa, o nome Caio Martins não será extinto. Não será extinto. O que for decidido, uma coisa é fato. O legado de Caio Martins, os seus exemplos e a sua história permanecerá dentro da estrutura administrativa do Estado. E eu digo que dessas grandes crises é que nós temos a oportunidade para sairmos fortalecidos. Eu espero que após essa provocação inicial na reforma administrativa, nós possamos ter mais escolas da nossa rede estadual integrando a FUCAM e que a partir desse momento toda a população mineira, também o parlamento, pessoas que não são do norte de Minas. Eu falo que os deputados do norte de Minas conhecem a FUCAM, mas quando a gente conversa na casa com os outros deputados, é um nome que as pessoas não conhecem. Então, eu digo que nós temos uma oportunidade de melhoria. Às vezes, no momento em que a instituição ou órgão sofre, eu vou dizer, esse ataque, talvez até não com a intenção de destruição, mas é o momento da instituição se fortalecer e enxergar que existe a necessidade de modernizar. Nós não estamos mais em 1948, quando o Coronel Almeida criou a FUCAM. E eu observei, Fernanda, que a FUCAM realmente ela ficou um pouco, para não dizer muito abandonada nos últimos 10 anos pelo governo do Estado. E agora
O governador Zema, já em 2020, já fez um aporte de recursos, já houve um investimento nas escolas da FUCAM, em Juvenil, em São Francisco, em Januário, em Riachinho. São escolas que receberam aportes do governo e agora poderão sair fortalecidas após essa ameaça que nós temos a certeza já e um compromisso do governo do estado que o legado e o nome Caio Martins não será extinto e nós trabalharemos para o fortalecimento, principalmente nessas cidades e nesses territórios que sofrem influência direta da formação técnica e profissional que a FUCAM oferece nesse arranjo produtivo local. Deputado, agradeço muito a participação do senhor e desejo sucesso no trabalho do senhor. Muito obrigado, Fernanda. É sempre uma honra e um prazer poder prestar contas do nosso trabalho ao povo mineiro. Muito obrigado. Nós é que agradecemos. Eu conversei com o deputado Coronel Henrique, ele é do Partido Liberal, conversou com a gente sobre o projeto de lei que trata da extinção da FUCAM, a Fundação Caio Martins, deputado um grande defensor da Fundação Caio Martins, e conversamos também a respeito da homenagem promovida pelo deputado no Dia do Exército Brasileiro.